Semana passada nós começamos Atos capítulo 19, começamos no versículo 21, né? Atos 19, de 21 a 41, mas não deu para a gente terminar e vamos prosseguir então de onde paramos. Nós paramos no versículo 30. Então, só recapitulando rapidamente aqui, só para entendermos, né? Nós estamos vendo aqui o avanço do Evangelho na região da cidade de Éfeso. Eu lembrei que Éfeso era uma cidade tão importante para a época que ela rivalizava com a capital romana, com Roma. E Roma tinha um certo respeito por Éfeso. Ali em Éfeso nós estamos vendo o ministério da pregação do Evangelho. Esse é o assunto que vai do capítulo 19, verso 21, e também por todo o capítulo até o versículo 41, e também o capítulo 20, que nós veremos na próxima semana. Nós vimos que na pregação do Evangelho nós sempre devemos ter objetivos. No versículo 21 e 22 nos mostra que Paulo tinha objetivos. Ele resolveu em seu espírito, ele tinha convicção do que ele tinha que fazer, e assim ele fez. Ele queria encontrar-se com os irmãos para fortalecê-los, como ele sempre fazia. Ele queria levantar ofertas, e levantou ofertas naquelas igrejas ali da região da Macedônia e da Acaia, a Grécia, para socorrer os crentes em Jerusalém. E também ele queria voltar para Jerusalém para participar da festa do Pentecostes, que estava para acontecer naqueles dias, conforme o versículo 16 do capítulo 20 nos mostra, né? Mas o objetivo de Paulo ia além, né? Ele pensava em Roma, ele queria avançar para os limites do Império Romano, chegando à capital, Roma, para levar o Evangelho de Cristo ali. Embora já houvesse, o Evangelho já havia chegado ali em Roma, mas Paulo queria ir lá para fortalecer aqueles irmãos, né, como sempre ele fazia, né? Também nós vimos que na pregação do Evangelho nós enfrentaremos oposição. Nós vimos no versículo 23 a 29 que Paulo, estando ali em Éfeso, ele sofreu severa oposição por parte dos idólatras, dos adoradores da deusa Diana dos Efésios. Nós vimos que um homem chamado Demétrio, ele tentou por todas as formas ali trazer problemas para Paulo. Dois irmãos macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, foram pegos, arrebatados à força e levados para serem maltratados, né? Sofrerem ali algum maltrato por causa do Evangelho. Mas então vemos que Demétrio levantou a multidão, a cidade inteira em alvoroço contra Paulo, e Demétrio ele chega a dizer que ele acusa Paulo de estar persuadindo e desencaminhando as pessoas, né, da fé deles, né, e desencaminhando. A bem da verdade, nós sabemos que o Evangelho ele é o caminho, né, ele que é a direção que as pessoas devem seguir. Mas Demétrio acusa Paulo de ser um perturbador, alguém que estava desencaminhando os irmãos, e não só isso, mas trazendo sério prejuízo para a profissão deles. Eles eram ourives, né? Havia vários ourives ali na cidade, e eles faziam nichos do templo de Diana, né? Miniaturas do templo de Diana. Havia um templo ali da deusa dos Efésios, Diana, e ela então dava grande lucro para eles. E eles estavam vendo ali as fontes de lucro deles indo embora, né? Porque o Evangelho faz isso. Onde ele chega, ele liberta os pecadores. Onde o Evangelho chega e alcança os pecadores, ele liberta os pecadores, né? E obviamente traz prejuízos
para aqueles que sobreviviam da escravidão dos pecadores, né? Basta você ver onde chega o Evangelho, tudo quanto é tipo de comércio ilegal começa a ter dificuldades, né? Eu fico vendo, por exemplo, o lugar onde tinha bares, onde tinha antros de prostituição. A igreja chega ali, se ela realmente prega o verdadeiro Evangelho, aquela região toda ali passa a ser afetada pelo Evangelho, né? Eu, de vez em quando, vejo algumas notícias que me deixam impressionado. Uma delas, mas impressionado negativamente, né? Há um tempo atrás, estava sendo televisão, passou até na televisão, um pastor no Rio de Janeiro, que era o pastor dos traficantes. Não que ele tivesse preocupação em evangelizar os traficantes, não, mas ele era o pastor dos traficantes. Ele falava de Deus para eles, tudo mais, tal. Mas ele fazia uma coisa que, assim, eu fico impressionado de ver a que ponto chega a deturpação do Evangelho. Ele orava com os traficantes antes deles saírem para fazer as entregas de drogas, para cometerem os crimes. E ele orava pedindo a Deus que abençoasse o trabalho deles. Era o trabalho deles, né? Eu fico pensando, que tipo de evangelho é esse, né? Obviamente não é o evangelho de Cristo, né? Mas é o que a gente tem visto por aí. Que Deus nos dê forças para então fazermos o que compete a nós, pregarmos o evangelho com ousadia, conforme nós vemos do versículo 30 ao versículo 41. E diz assim o texto. Oi? Esse pastor foi preso? Que maravilha, que boa notícia você me dá, que boa notícia. Tinha que ser preso mesmo, e de preferência calado mesmo, para não falar mais besteira. Que boa notícia. Então, versículo 30, vamos ver aí agora a ousadia, né? Na pregação do Evangelho é necessário ousadia. Querendo Paulo, apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também os asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro, onde estava acontecendo aquela manifestação, aquela balbúrdia, né? Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Anteriormente nós vimos que a cidade estava alvoroçada, estava confusa com aquela bagunça. Agora nós vemos que a própria assembleia, os irmãos ali, estavam divididos, estavam em confusão. Então tiraram Alexandre dentre a multidão. Desculpa, pulei uma parte aqui. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, né, empurrando ele para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma só voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Imagina você por 2 horas ouvindo uma multidão gritando essa frase, né? O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto,
dissolveu a assembleia. O tumulto que começara com um grupo de ourives agora envolvia grande multidão. No entanto, é digno de nota que Paulo se dispôs a apresentar-se ao povo, indo até ao teatro onde a multidão estava reunida. Porém, os discípulos e os asiarcas, as autoridades da Ásia, que eram amigos de Paulo, rogaram-lhe que não se arriscasse indo até lá. Mas ele foi ousado, como sempre, não, eu vou. Né? A descrição que Lucas faz da multidão ali em assembleia nos dá um quadro de extrema desordem. Uns, pois, gritavam de uma forma e outros de outra forma, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam o motivo que estavam reunidos. É o que acontece muitas vezes, né? Quando a multidão se reúne e começa ali uma bagunça, as pessoas nem sabem porquê e de repente começa uma perturbação da ordem e as pessoas nem sabem por que está acontecendo aquilo e estão ali brigando, né, como aconteceu aqui. Típica cena de um comportamento de massa onde um estimula o outro a um comportamento irracional. Dois fatos aqui ressaltam ainda mais a ousadia de Paulo. Primeiro, ele estava disposto a comparecer diante de uma massa embrutecida e irracional. 2, a comunidade judaica que ali estava quis distinguir-se de Paulo e de seus companheiros, temendo sofrer alguma retaliação da turba ensandecida. Né? Então, esses dois fatos aqui merecem a nossa atenção. Paulo estava disposto a enfrentar o perigo por amor à causa do Evangelho. E os judeus, ali as autoridades judaicas ali daquela região, simplesmente queriam deixar bem claro, olha, Paulo é judeu, nós também somos, mas nós não temos nada a ver com isso. Então, você vê o típico ato de covardia, né, de uma liderança que estava mais preocupada em proteger a si mesma do que a verdade. Alexandre, um judeu, foi impelido pelos demais, empurrado pelos demais judeus ali à frente a ir à frente e falar em nome deles. Né? Mas não conseguiu, pois a massa barulhenta gritava ainda mais e gritava forte, né? Grande a deusa dos Efésios. Dessa forma, ele nada pôde dizer. No meio daquela multidão ensandecida, havia um homem sensato, o escrivão. Em Éfeso, a figura do escrivão era uma autoridade importante, o que nem sempre ocorria em outras localidades, não passando o escrivão de um mero auxiliar administrativo. Por isso, ali este foi acatado pela multidão quando apresentou os seguintes argumentos. Mas por que o escrivão ali em Éfeso, ele era uma figura importante e mais proeminente até do que em outras regiões? Segundo os comentaristas, era por causa de Éfeso ser uma cidade portuária. Então, o escrivão, ele, ao mesmo tempo que ele emitia escrituras, né, de posses, essas coisas, ele também era a testemunha confiável, dizendo que tal mercadoria pertencia a tal pessoa ou a tal grupo, coisa assim. Ele era alguém que trazia credibilidade para o sistema ali. Então, por isso que quando ele levantou-se, as pessoas pararam para ouvi-lo. Né? Ele é uma pessoa de confiança. O culto a Diana, né, os argumentos aqui que ele usou, o culto a Diana e a honra de Éfeso estavam preservados, segundo ele. Né? Cria-se que pelo fato de um meteorito, ao qual eles julgavam ser uma manifestação da deusa, ter caído em Éfeso, esta era a guardiã do templo, a cidade era a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter, isto é, do céu. Então aqui precisamos entender um pouquinho da mitologia deles ali, da religião deles. Como nós vimos semana passada, a deusa Diana, ela é uma das, vamos dizer assim, uma das personificações, entre aspas, porque não passa de uma invenção, mas que vem desde os povos antigos.
né? No Antigo Testamento ela aparece com o nome entre os fenícios de Astarte ou Astarote, de onde vem a nossa palavra asteroide, e foi justamente um asteroide que caiu aqui, né, dos céus, e esse asteroide devia ter um formato de alguma mulher ou coisa parecida, e eles acharam então que esse asteroide foi enviado pela deusa Diana, e esse asteroide caiu em Éfeso, então tinha essa importância para eles. Eles acharam que esse asteroide que veio do céu era um presente da deusa, e eles tinham que guardar essa imagem. Mas como eu disse, no Antigo Testamento você tem várias divindades femininas que de um povo para outro, quando um povo subjugava outro, as divindades deste passavam a ser as divindades daquele povo. E assim nós vamos ver o nome da deusa Diana, que aqui era também a Artemis dos gregos, ou Artemis, né, dos gregos, é a mesma deusa, a Diana. Eu expliquei para vocês que por volta do 5º século, os efésios pressionaram o Império Romano. Em 313, no 4º século, 313, Constantino torna-se o imperador de Roma e atribui-se uma conversão a ele. Ele converteu-se ao cristianismo. E Constantino, uma coisa que ele fez pelo cristianismo foi oficializar, ou foi legalizar a religião cristã. O cristianismo que até então estava na clandestinidade, o cristianismo que não podia ser praticado livremente, sem perseguição, agora podia ser praticado sem nenhuma perseguição. Aliás, o Império Romano deu todo o respaldo para o cristianismo. No ano 385, né, alguns anos depois, Teodósio, o imperador romano da vez, ele oficializa o cristianismo como a religião do império. E essa oficialização é que trouxe problema. Porque enquanto o cristianismo era tolerado, ele estava sendo tolerado no meio de outras religiões. Quando ele foi oficializado por Roma, então ele passou de perseguido para perseguidor. Quem não fosse cristão deveria ser morto. Os cristãos tinham autorização para matar quem não fosse cristão, quem não quisesse ser cristão. Então houve uma inversão. E no ano 425 acontece uma coisa que nos ajuda a entender os rumos que a igreja cristã tomou e que se transformou no catolicismo de Roma. 425, os efésios chegam para o imperador romano e exigem dele a autorização, né, exigem que ele os deixe adorar a deusa Diana dos efésios. Lembra que eu falei que Éfeso era uma cidade que rivalizava com Roma? Então, Roma temendo, o imperador temendo algum levante da cidade de Éfeso, ele permitiu que eles adorassem Diana, mas não com o nome de Diana. Ele falou assim: olha, para não trazer problema para mim, com o império, para não trazer problema para os cristãos, então vocês vão chamar, em vez de Diana, vocês vão chamar de Maria, que era um grande nome, um nome importante, né, no cristianismo, o nome de Maria. E aí começa então o culto a Maria, a mariolatria, né? Pouco tempo depois, os bárbaros, sabendo disso, também pressionaram o Império Romano. Olha, já que os efésios tiveram essa liberdade, nós também queremos ter. Nós queremos venerar os nossos heróis de guerra, os nossos generais que morreram. Era costume deles, eles adoravam ali os seus mortos, né, ou oravam aos seus mortos. E o imperador, então, na época, então, tudo bem, desde que vocês coloquem os nomes de personagens cristãos que são importantes. E aí onde começa a adoração aos santos: Pedro, Paulo, João, José, Bartolomeu, e vai Mateus, Lucas, e vai os nomes bíblicos que a gente tem, foram sendo colocados ali nos nomes, nos personagens pagãos. Os pagãos adoravam os seus heróis de guerra com nomes cristãos.
E assim a coisa foi se amainando, foi se apaziguando, e até que se tornou norma. E hoje nós vemos o que se transformou o catolicismo romano, né? Eu vou procurar, eu vou mandar para os irmãos um gráfico de como foi que a Igreja Católica ela foi se desviando e se transformando nessa seita que é hoje. A Igreja Católica bate no peito e estufa o peito para dizer que ela foi a igreja que Cristo deixou. E eu costumo dizer que não, é a igreja que deixou Cristo. Eles deixaram Cristo. Cristo não deixou a Igreja Católica. A Igreja Católica não é a igreja cristã. Ela pode ser um dos ramos mais antigos do cristianismo, isso é verdade. Mas dizer que ela é a igreja que Cristo deixou, hipótese alguma, por vários motivos, né? E aqui então nós temos um relato histórico que mostra, né, esse desvio. E então a deusa Diana dos Efésios hoje é a Maria. E em cada canto do mundo tem um nome diferente, né? Guadalupe, Aparecida, lá de Portugal é Fátima, né? A Senhora de Fátima, a Senhora da Aparecida, a Senhora não sei das quantas. E aí vai. E assim nós vemos como que essa idolatria ainda permanece, né? Outro argumento que foi usado aqui é que, pelo escrivão, é que não havia nenhuma acusação formal contra Paulo e seus companheiros de serem sacrílegos por terem falado mal da deusa Diana, coisa que eles não fizeram, né? Obviamente, no momento em que eles trouxeram o evangelho, desmascarou a falsa religião, as falsas religiões. Mas Paulo não atacou a deusa Diana aqui. Por esse motivo, era melhor a multidão manter a calma e não agir precipitadamente, porque se eles agissem precipitadamente, poderiam dar a Roma o direito dela entrar com seus exércitos em Éfeso e sufocar essa rebelião. E sufocando a rebelião, também sufocaria a própria liberdade dos efésios. Então, sabe aquela história de traficante que no bairro dele, ali onde ele mora, ele não permite roubo, não permite nada de errado ali por perto, para não ser preciso chamar a polícia e a polícia vir e interferir nos negócios deles? É bem parecido. A proposta que é essa, bem parecida. Eles deveriam também formalizar uma acusação perante as autoridades competentes, versículos 38 e 40 nos mostram isso, para que tudo fosse decidido legalmente e eles próprios não fossem acusados de perturbação da ordem, o que lhes traria sérios problemas com Roma. Mediante essas palavras do escrivão, a cidade dissolveu a assembleia, né? Resolveu a questão. Diante de toda a situação, nem Paulo nem seus companheiros se acovardaram, como fizeram aqueles judeus. Pelo contrário, mantiveram-se firmes diante da multidão. Como sempre temos visto no livro de Atos, o principal pedido que os apóstolos faziam a Deus era por ousadia e intrepidez ao pregarem o Evangelho. Eles não pediam que os inimigos fossem afastados, não pediam que eles fossem poupados de sofrimentos ou por melhores condições para executarem a obra do Senhor. Eles estavam cientes de que, para fazerem a obra do Senhor, deveriam enfrentar situações insalubres, inimigos vorazes e sem escrúpulos. Sabiam que, diante de tudo isso, eles precisariam de coragem, ousadia e intrepidez. É disso que a gente precisa, irmãos. É disso que a gente precisa. A Igreja de Cristo hoje, ela precisa de ousadia, coragem e intrepidez para pregar o Evangelho. Eu louvo a Deus porque ao longo dessas quase 5 décadas de vida, eu já pude ver vários movimentos acontecendo dentro da igreja cristã, dentro da igreja brasileira, vamos dizer assim. Desde coisas absurdas como aquela
história do dente de ouro, capim brilhando, aquelas bobeiras lá. Nunca perdi tempo com isso, mas sempre ouvi falar dessas besteiras, né? Mas também temos visto uma busca de indivíduos, de irmãos de outras igrejas, pela teologia bíblica, pela teologia reformada, uma teologia séria. Hoje mesmo eu conversava com uma senhora cujo filho eu aconselhei lá em 2013, 2014, coisa assim. Eu aconselhei ele, acompanhei ele, e esse rapaz, graças a Deus, se firmou na palavra de Deus, se firmou no Evangelho. Hoje, uma pessoa transformada, né, um servo de Deus, crente, casou-se recentemente. Aí a mãe dele entrou em contato comigo para agradecer e tudo mais, tal, e ela começou a contar, né, a trajetória dela. Diz que tem 4 anos que ela saiu da Congregação Cristã do Brasil e veio para a Presbiteriana. E ela tem ficado assim maravilhada de ver a palavra de Deus, o Evangelho e tudo mais. Temos visto muitos movimentos, né? Essa semana mesmo está acontecendo mais uma conferência da editora Fiel, ali em Águas de Lindóia. Teologia reformada, teologia boa acontecendo, sendo ensinada. Várias igrejas nós temos visto. Nós, apesar de encontrarmos muita esquisitice ainda ao nosso redor, mas a região que nós moramos é uma região que é abençoada por boas igrejas, igrejas bíblicas, igrejas comprometidas com a pregação da palavra. Então, nós estamos vivendo uma época, apesar dos pesares, mas uma época abençoada, em que temos visto a sã doutrina sendo ensinada. Mas o que está faltando hoje em dia, especialmente para as nossas igrejas, cuja doutrina é firme, é bíblica, é uma teologia segura, saudável, tem faltado para nós mais ousadia na pregação do Evangelho. As nossas igrejas não têm pregado, os membros das nossas igrejas estão muito acomodados. Não é nem por questão de covardia, não, é por comodismo mesmo. Ontem, numa praça ali em São José dos Campos, eu passando de carro, eu vi um rapaz, um senhor, pregando em praça pública. Eu tive a oportunidade de ouvir uns 30 segundos a mensagem dele. Meus irmãos, que coisa mais absurda. Mas tanta besteira que ele falou em 30 segundos, eu fiquei pensando, meu Deus, e ele vai continuar falando aqui, né? Os nossos irmãos aqui que têm o costume de ir para a praça pública pregar o Evangelho, nós sempre conversamos com eles, mostramos para eles o que eles devem fazer, o que eles devem pregar. Graças a Deus, e pregam o verdadeiro Evangelho. Mas nós precisamos, meus irmãos, deixar o comodismo e começar a enfrentar mais as oposições e com ousadia pregar o Evangelho. Você tem pedido ousadia e coragem a Deus para pregar o Evangelho? Nos seus pedidos de oração, você tem pedido isso: Senhor, me dê a oportunidade de pregar o Evangelho, e quando eu tiver a oportunidade, me faça ousado, me encha de coragem. Você tem pedido isso para Deus? Quem tem ousadia e coragem para pregar o Evangelho, não fica esperando por ocasiões propícias, mas cria situações para pregarem o Evangelho, aproveitando todas as oportunidades para proclamarem a Cristo. É disso que Paulo estava falando quando disse a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. É disso que ele estava falando. Não é você ficar esperando uma oportunidade acontecer. A bem da verdade, somos nós que encavamos essas oportunidades. E oportunidade a gente tem o tempo todo, irmão. Você está na fila do banco ali esperando alguém, esperando para ser atendido, alguém reclama,
Você pode dizer para aquela pessoa alguma palavra bíblica. Você pode puxar conversa com aquela pessoa e pregar o evangelho para aquela pessoa. Hoje em dia as pessoas estão com muito medo de morrer. Você vê que o pavor foi instalado. Tem gente que tem medo mesmo, pavor. Você tem uma oportunidade singular de pregar o evangelho para essa pessoa e mostrar para ela que se ela tiver Cristo em seu coração, ela não precisa ter medo da morte. Cave as oportunidades. O que Deus quer que nós façamos? Nosso objetivo, a glória de Deus e seu nome ser conhecido em todo lugar. Deus quer isso. É para isso que Ele nos chamou, para proclamarmos as virtudes do seu reino. Nossa oposição, não somente esperamos o mundo se opor a nós, mas nós nos opomos ao mundo na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, conforme nos prometeu o Senhor Jesus. E a nossa ousadia, ela é resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nosso coração, enchendo-nos do seu poder e virtude. Concluindo, enquanto não compreendermos que a nossa maior honra está em sermos arautos de Cristo nesse mundo, não levaremos a sério a pregação do Evangelho. Irmãos, a maior honra que nós temos nesta vida, a maior honra que nós temos depois da nossa salvação em Cristo, é sermos proclamadores das virtudes do reino de Deus, da salvação em Cristo Jesus. É a maior honra que nós temos. É a maior honra que nós temos e pela qual nós devemos lutar e nós devemos sempre procurar fazer com todo zelo, com toda a dedicação, a vontade do Senhor. A maior honra que pecadores miseráveis como nós podem receber da parte de Deus é depois da salvação, é a oportunidade de sermos proclamadores do seu reino, proclamadores da sua palavra. Que Deus nos encha de ousadia e em cada oportunidade nós tenhamos a ousadia para enfrentarmos a oposição sem jamais perdermos os objetivos, ou o objetivo principal da nossa vida, que é a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.